Olá pessoal, estamos dando início à nossa aula 6 do curso de linguagem de programação. E nesta aula nós vamos falar sobre vetores unidimensionais. Em linguagem C, um vetor ele pode ter mais de uma dimensão. Nessa primeira parte do curso nós vamos falar de vetores de uma dimensão. O roteiro que vamos seguir é a declaração de vetores, carga automática de vetores, passagem de vetores para a função e sobre constantes. Para declarar vetores, um vetor ou um array é um conjunto de elementos consecutivos, todos do mesmo tipo, que podem ser acessados individualmente a partir de um único nome. Então, nós temos aqui ao lado um exemplo com esta declaração aqui, float renda, abre colchete 6. Quer dizer que nós estamos declarando aqui um vetor do tipo float e que ele tem 6 posições de memória. O tipo vai ser determinado pelo float, o tamanho do vetor, quantas posições ele vai ter, está indicado entre colchetes, nesse caso aqui são 6. E renda é o nome do vetor. Então, na memória do computador, nós podemos ilustrar como esta figura. A primeira posição de um vetor é sempre a posição 0. Então, se eu digo que esse vetor tem 6 posições, ele vai da posição 0 até a posição 5. Se você for contar, tem 6 posições de memória. Quando nós estamos utilizando geralmente um loop, um for para acessar as posições de um vetor, nós utilizamos uma variável. Então, você pode representar a posição de um vetor quando você não está se referindo a uma posição específica, você pode chamar o nome de um vetor e o ir, que quer dizer o índice desse vetor. Para este exemplo, esse i é um valor, uma variável que pode variar de 0 até o valor 5. É aquilo que está na posição índice i do vetor renda. Então, seria mais ou menos essa ideia que nós estamos representando aqui. Então, para me declarar um vetor, eu vou dizer o tipo do vetor inteiro, se eu quiser um vetor do tipo inteiro, o nome do vetor e a quantidade de espaços que eu quero nesse vetor, a quantidade de posições. Por exemplo, nesse vetor aí eu teria um vetor com 6 posições de memória. Se nós queremos inicializar um vetor de maneira automática, você pode fazer isso aqui. Por exemplo, eu quero inicializar a primeira posição do vetor com 10, a segunda com 20, a terceira com 30, a próxima com 40, a próxima com 50 e a próxima com 60. São 6 posições, cada posição está inicializada. Eu quero agora imprimir cada posição desse vetor. Então, os valores são inteiros, eu vou usar o porcentagem D, seguida uma quebra de linha, e aqui eu quero imprimir a posição 0 do vetor. Em seguida, eu quero imprimir a posição 1 do vetor, posição 2, posição 3, posição 4, posição 5 e pronto. Aí eu tenho as 6 posições, de 0 até o 5. Vamos ver como é que se comporta esse exemplo. Compilou. Então, você pode ver que imprimiu os valores que estão em cada posição. Quando nós inicializamos um vetor, eu posso inicializar ele, por exemplo, dessa forma eu estou inicializando as 3 primeiras posições do vetor. Como eu tenho um vetor de tamanho 6, as próximas posições ele vai inicializar com o valor 0. Então, ele vai ter o 10, o 20 e o 30 nas 3 primeiras posições. As demais posições ele vai inicializar com 0. No caso, está aí o exemplo. Porém, quando eu não inicializo um vetor, se eu declaro o vetor e eu não inicializei nenhuma das suas posições, quando eu declaro esse vetor,
esse vetor ele não está com as posições zeradas. Ele vai armazenar valores aleatórios, que nós chamamos de lixo. Vamos compilar e vocês podem ver. Então, observa que esses valores que apareceram aqui são valores lixos, né? São lixos que estavam já nas posições de memória. E, na verdade, o que é que o compilador vai fazer? Ele vai reservar o espaço de memória, porém, ele não cuida da limpeza daquele espaço de memória para que ele não fique com nenhum valor. Se tiver algum valor lá, algum lixo, ele vai permanecer lá. A não ser quando você armazenar o próximo valor, aí sim ele vai substituir. Então tenha muito cuidado com isso. Eu posso inicializar um vetor também sem dizer o tamanho dele e informar aqui valores para inicializar esse vetor. Neste caso, ele vai definir o tamanho do vetor de maneira automática, porque eu estou dizendo que esse vetor está recebendo 3 valores. Então, ele vai inicializar esse vetor de tamanho 3. Observe que foram os 3 valores que ele recebeu aqui. As próximas posições não existem. Um outro detalhe também, a linguagem C, ela não cuida, vamos deixar aqui de posição 3 e seria equivalente. Ele não cuida de invasões de memória. Esse vetor aqui, ele vai alocar na memória 3 espaços de memória do tamanho inteiro de maneiras contíguas, um vizinho do outro, um após o outro. Porém, vamos compilar, ok? Do jeito que vocês viram aqui. Porém, se você faz isso aqui, ó, se eu digo que o V3 recebe 50. V3 recebe 50. Vamos compilar e vamos verificar. Observa que ele armazenou 50 aqui na posição do vetor, apesar de o vetor ter sido declarado apenas com 3 posições de memória. Quando isso acontece, nós temos uma invasão de memória. Esse vetor aqui ele foi declarado de tamanho 3, então as posições dele é a posição 0, a posição 1 e a posição 2 de memória. Essa posição 3 não está reservado para esse vetor. Porém, a linguagem C ela não proíbe que você utilize a próxima posição de memória. Porém, como não está reservado para esse vetor, pode que você esteja invadindo memória de outro programa que esteja utilizando. Isso pode causar um erro tanto no seu programa como no outro programa que estava utilizando aquele espaço de memória. Então tenha muito cuidado de utilizar somente as posições do vetor que você determinou que ele tenha. Caso você utilize outras posições que não declarou, ele vai estar tendo uma invasão de memória, que pode estar sendo usado por outros programas. Uma outra coisa também, quando você declara vetores, se eu tenho um vetor de tamanho 100, então é muito ruim de você estar, por exemplo, fazendo essas impressões de 100 posições. A gente geralmente utiliza um loop de repetição. Um for é a estrutura mais adequada para ser utilizado. E aí você faz o seguinte, você cria uma variável i, que vai ser o índice desse vetor. E aqui você diz que o i inicialmente recebe o 0, até que esse i seja menor do que o tamanho do vetor. Por exemplo, se o vetor for tamanho 6, e a cada loop esse i vai ser incrementado de 1. E aqui dentro você pega e faz a impressão. Aí eu não preciso mais desses aqui. E aqui eu digo que eu vou imprimir o V na posição I. Então isso aqui está equivalente ao que nós estávamos fazendo anteriormente. Eu vou voltar aqui para o tamanho 6. Está equivalente. Quer dizer, na primeira posição eu vou estar imprimindo o V0. No segundo loop eu vou estar imprimindo o V1, V2, V3 e ele vai até o V5. Observa que ele vai entrar no loop até que o V seja menor do que 6. Então ele vai até o 5, que é justamente de 0 a 5 as posições desse meu vetor. Vamos compilar e vamos verificar. Ok? Então, a partir de agora, toda vez que formos utilizar vetor, nós vamos usar uma estrutura de repetição, desta forma. Ok?
Um exemplo utilizando vetores, o seguinte problema. Escreva um programa que realize a leitura dos salários pagos a um indivíduo durante um ano. Em seguida, o programa deverá mostrar os valores mensais e o total anual. Então, aqui nós temos o programa que resolve aquele problema. Eu vou precisar de um vetor para armazenar o salário dos 12 meses. Então, eu declarei aqui um vetor do tipo float com 12 posições de memória, que vai representar aqui os 12 meses. Eu preciso de uma variável para armazenar o total. Esse total é apenas uma variável, que eu vou somar os valores de cada mês. Então, não é um vetor, é uma variável simples, mas é também do tipo float. Eu vou precisar do índice para controlar o loop de repetição. E aqui nós temos a entrada dos dados. Essa entrada aqui, para esse problema, nós vamos pedir que o usuário digite o valor do salário de cada mês. Então, de início, ele vai começar com o i igual a 0. Então, ele vai pedir, introduz o salário do mês. Aqui ele vai pegar 0 mais 1, então ele vai pedir do primeiro mês. E ele vai armazenar isso na posição 0 do vetor. Depois ele vai armazenar na posição 1, na posição 2, na posição 3, até a posição 11 do vetor. De 0 a 11 nós temos 12 posições, né? Você observa aqui que ele vai entrar até que o i seja menor do que 12. Então, menor do que 12 é até o 11. Quando chegar em 12, ele sai do loop. Depois, nós vamos imprimir mês e valor. Novamente, vamos começar a percorrer desde a primeira posição do vetor, desde a posição 0, só que agora nós vamos estar imprimindo esse valor. Então, aqui vai ser 0 mais 1, ele vai dizer que é o mês 1, e aqui ele vai imprimir da posição 0 do vetor, salário, vetor 0. E assim ele vai fazendo. Toda vez que ele vai percorrendo, ele vai pegando o valor daquela posição e vai armazenando em total. Ele vai fazendo um acúmulo desses valores e vai imprimindo. Toda vez que ele imprime, em seguida ele pega e armazena esse valor em soma. Ele vai adicionando esse valor em soma. Ao final desse loop, nós temos o total armazenado na variável total, que ele vai estar imprimindo aqui o total desta variável. Vamos verificar o comportamento. Tá, então aqui ele pediu o salário do mês 1. Vamos dizer que o salário do mês 1 é R$1.000. R$1.000 de novo. R$1.000, 1.000, e aqui nós temos do último mês, vamos informar 1.000 também. Então aqui ele imprimiu o valor de cada mês e o total do ano, né, da soma de cada mês. Entrada de dados, que faz a leitura dos dados para o vetor, e eu tenho uma parte do programa que é a saída dos dados, que faz a impressão dos valores armazenados em cada posição do vetor. Esse trecho aqui é a entrada dos dados, então eu vou desmembrar isso para uma função. Vou vir aqui embaixo, declarar uma função do tipo void, chamar ela de entrada dos dados, entrada. Esse trecho do meu programa vai vir nesta função. Essa função ela precisa receber o vetor salário como parâmetro. Eu posso chamar ele aqui de S. E o tamanho dele, quando eu passo um vetor como parâmetro, eu posso deixar o tamanho vazio ou eu posso dizer o tamanho do vetor. Os dois seriam permitidos. Eu poderia dizer que ele é do tamanho 12, ou eu posso simplesmente deixar em branco. Fica melhor até você deixar essa opção em branco, que ele vai receber o vetor S como parâmetro. Independe do tamanho do S, aqui ele vai se comportar do tamanho que você enviar. Aqui dentro eu vou precisar declarar a variável i, que é o índice do vetor. Eu vou precisar alterar aqui, não é mais o vetor salário. Nesta função aqui ele vai enxergar esse vetor como o vetor S. Tá? Eu vou pegar o protótipo da função, vou ter que declarar aqui em cima para poder a função principal enxergar essa função.
E aqui neste programa eu preciso chamar agora a função entrada, passando para ela o vetor salário como parâmetro. Então ela vai acessar o vetor salário, porque eu estou passando aqui como parâmetro para a função. Ela vai receber esse vetor salário, vai armazenar os 12 valores nesse vetor salário. Ok? Então vamos informar aqui o salário de cada mês. Ok, observa que funcionou direitinho. Vamos agora criar uma função para a saída dos dados, esse segundo trecho do meu programa. Eu vou desmembrar ele daqui. Vou criar uma função também do tipo void, que não vai ter retorno. Vou chamar o nome dessa função de saída. Ela vai receber como um parâmetro o vetor s também. Aqui o trecho da saída dos dados. Eu preciso aqui da variável i, que aquela variável i nós declaramos lá na função principal. Eu preciso de uma outra variável i na função saída, que vai ser justamente o índice do vetor. E aqui não é a variável salário, aqui vai ser a variável s, é o vetor s que eu vou estar trabalhando ele. O salário nós chamamos para ele lá na função principal, aqui ele passa a ser reconhecido como o vetor s. Preciso também da função float total, que está sendo utilizado aqui para armazenar a soma dos salários. Vamos compilar. Preciso agora colocar o protótipo da função aqui em cima da função principal. E eu preciso, depois de fazer a entrada dos dados, eu preciso agora fazer a saída desses dados. Eu preciso passar para a função saída o vetor salário, que é para ele ter acesso a esse vetor salário. Então vocês viram aqui que nós desmembramos o nosso programa, trabalhando com vetor, nós desmembramos ele em duas funções. Uma função para entrada de dados, uma outra função para saída de dados. Dessa forma, a função principal ela ficou apenas com a declaração do vetor, essa variável total que eu não preciso mais dela aqui, nem a variável i, eu não vou mais precisar, que eu declarei elas lá nas funções auxiliares. Eu chamo a função entrada, passando o vetor como parâmetro, e eu chamo a função saída, passando o vetor como parâmetro. Vamos compilar e vamos rodar o programa. Então aí está tendo a mesma funcionalidade. Observa que vai imprimir os meses todos e o total. Agora suponha que eu não queira mais fazer esse programa para 12 meses, eu quero apenas para 6 meses. O que é que eu teria que alterar nesse programa? Primeiro, eu teria que alterar as funções, os loops aqui, eu teria que alterar aqui também tudo onde se refere 12, eu poderia alterar para 6. Para este programa, que é pequeno, são poucas linhas de código que eu tenho que alterar. Agora imagine uma função que tenha aí em torno de 1000 linhas, um programa que tenha em torno de 1000 linhas. Eu teria que estar procurando cada linha que se referia ao tamanho daquele vetor para estar fazendo as alterações. Para resolver isso, você pode utilizar constantes. Nós podemos declarar uma constante logo embaixo das bibliotecas, o define. Eu vou chamar o nome dessa constante de tam e eu defino um valor para esta constante. Eu vou definir o valor 6. Eu vou dizer que esse vetor ele vai ser do tamanho tam. Esse tam vai ser substituído quando for compilado pelo tamanho 6.
Eu posso alterar essas funções aqui para ele receber o tamanho como parâmetro. Posso chamar isso aqui, ó, int n. Esse aqui também posso fazer o int n. Aqui, ao invés de ir até 12, eu posso dizer que ele vai até n, que é o valor que vai ser recebido aqui como parâmetro. Aqui também, em vez de ir até 12, eu posso dizer que vai até n. Tenho que alterar também o protótipo, int n. Bem, agora quando eu chamar esta função aqui, eu tenho que passar também o valor. Agora ele não tem mais como parâmetro apenas o vetor salário. Eu tenho também o tamanho do vetor. São dois parâmetros que eu tenho que passar em ambas as funções. E nesse caso eu estou passando a constante tan para esse vetor. Então esse programa aqui agora, ao invés de 12 meses, ele vai pedir aqui apenas de 6 meses. Vamos compilar. Ok. Vou digitar aqui o primeiro mês, segundo mês, terceiro mês, quarto mês, quinto mês e sexto mês. Observa que o programa funcionou para 6 meses. Agora, se eu quiser alterar para 3 meses, eu não preciso mais fazer todas aquelas alterações. Basta que eu altere a constante para 3. Então, se o tan é 3, agora o tamanho do meu vetor salário vai ser 3. Os valores que eu estou passando para n agora vai ser 3 e aqui também vai ser 3. A função ela vai receber o valor que passar para o tamanho n. Então, viu como é muito mais fácil você definir como constante? Então, aqui vai funcionar apenas para 3. Se você quisesse alterar, basta agora que altere o tamanho da constante tan. Então, sobre vetores unidimensionais, era isso que tínhamos para passar para vocês. A próxima aula vamos falar sobre vetores multidimensionais. Não deixe de assistir. Meu muito obrigado.